Olá, no ar mais um programa diagnóstico. Hoje nós contamos com a presença do Dr. André Vasconcelos. O Dr. André é especialista em oncologia e hoje nós conversaremos a respeito de um tema bastante importante. Falaremos acerca dos cânceres de uma maneira geral. Dr. André é muito bem-vindo aqui ao nosso programa diagnóstico. Dr. André, afinal, o que vem a ser essa doença tão preocupante, especialmente até meados da década de 60, 70, até 80, um tanto estigmatizante? Como hoje nós podemos definir essa doença? Tudo bem, Einstein? Queria te agradecer pelo convite e essas oportunidades para a gente ter discussão até de um ponto de vista mais aberto, assim, para a população em geral, acho que é muito importante. Eu tenho todo o prazer em estar aqui e te ajudar aí, contribuindo da forma que eu posso. O câncer, bem, desde que o homem é homem, existe o câncer, né? O câncer está presente historicamente, desde a gente tem fósseis há milhares de anos antes da civilização, quer dizer, pouco tempo depois de Neandertal, você já tem sinais de... existe um fóssil de um osteosarcoma, né? Quer dizer, a gente sabe que isso é uma doença antiga, isso não é uma doença da modernidade. Ou seja, um fóssil com câncer no osso. Com câncer no osso, exatamente. Ou seja, isso não é uma doença da modernidade exclusivamente, isso é uma doença já que já acometia o homem desde muito cedo, como espécie. O que ocorre é que hoje o câncer é muito mais comum, porque diferentemente daquela época, a estimativa de vida hoje é muito maior do que era na época da Era do Fogo, por exemplo. A estimativa de vida de um homem era de 40 anos de idade, né? Então morria-se de infecção, né? Morria-se de diarreia, morria-se por morte violenta, etc. Hoje em dia, a estimativa de vida é muito maior, estatisticamente a probabilidade aumenta muito de que os indivíduos vão, em determinado momento na vida, desenvolver o câncer. De fato, o câncer hoje é uma das doenças mais prevalentes no mundo. A gente tem estimativas que em 2030 a gente deve ter algo em torno de 21 milhões de pacientes em todo o mundo portadores de câncer e 13 milhões de mortes estimadas no ano de 2030 relacionadas ao câncer. Hoje esse número está em torno de 14 milhões de pessoas mundialmente e óbitos anuais esperados por ano em torno de 8 milhões por aí. Um número bastante significativo. Muito significativo, né? Assim, de termos gerais, a segunda morte hoje mundial, a segunda causa de morte hoje mundial. E de onde nasceu essa terminologia câncer? O porquê disso? O câncer vem de uma terminologia grega, porque eu não sei se eu concordo muito com isso, mas a história nos diz isso, que o aspecto das lesões anti-investigadas, como nodulações e nodulações aderidas ao corpo, elas eram invasoras e aderidas, de difícil remoção, eles associavam isso com o aspecto do caranguejo e com suas garras fincadas ali, que era difícil de remover. É um tumor de difícil remoção, exatamente. Muito aderido, daí a palavra. Exatamente. Isso é uma coisa bastante antiga, embora a gente já tenha, como eu disse, indícios de câncer muito antes da civilização grega, da civilização mais tarde egípcia e tal. Mas, então assim, é uma doença, hoje em dia, segunda causa de morte mundialmente, depois de doenças cardiovasculares é câncer. E quais são os tipos de tumores malignos, quer dizer, de cânceres mais comuns, mais prevalentes na população, em especial na população do nosso Brasil, população brasileira? A gente tem estimativa mais ou menos de 580 mil casos em 2015, 580 mil casos novos, 570 alguma coisa. Desses, a maioria é o câncer de pele não melanocítico, não melanoma. Ou seja, o câncer de pele principalmente causado pela exposição solar mesmo, principalmente das pessoas de pele mais clara. Por falar em câncer de pele, quais os tipos então nós teríamos? A gente tem o câncer de pele, grosso modo, a gente tem o câncer de pele, chamado carcinoma espinocelular, que é em sua larga maioria mais prevalente. Depois você tem o carcinoma basocelular e você tem o melanoma, que já é um tumor bem mais raro, também bem mais agressivo do que o câncer de pele, né? O câncer de pele, quando ele é identificado a tempo, ele tem das mais altas taxas de cura, dificilmente requer quimioterapia, dificilmente requer radioterapia, etc. Mas ele tem que ser identificado precocemente. Um simples exame, tão somente dermatológico? Sim, exato. A pessoa tem que ser atenta ao próprio corpo, isso é uma coisa muito importante.
não só na medicina, mas na oncologia cirúrgica, clínica. Isso é mais importante ainda, porque a pessoa mais atenta pode perceber alterações em seu corpo mais precocemente e procurar assistência, portanto, mais precocemente. Então, manchas, lesões, Exato. tumores na pele requerem... Manchas na pele, pequenas tumorações que demoram a ir embora, vamos dizer, que não melhoram ao longo de semanas, que demonstram sinais de sustentada manifestação. Exemplo, uma pequena mancha na pele, por exemplo, muito exposta para as pessoas que trabalham muito sob o sol. Elas têm, por exemplo, o pescoço sempre muito exposto, a região aqui do peito sempre muito exposta. Então, se surge uma lesão ali, um pequeno machucado, uma ferida que a pessoa não dá muita importância. E se essa ferida dificilmente ela se cicatriza, quer dizer, já está há 2, 3, 4, 5 semanas com aquela mesma ferida, sem cicatrizar-se, sangrante, saindo alguma secreção, enfim, com crescimento às vezes, ele não deve menosprezar isso, né? Nem pensar que é a pior coisa do mundo também. Ele deve procurar assistência médica e deixar o médico decidir se isso é uma coisa ruim ou não. Mas, retomando o que você disse, quer dizer, então a gente tem como principais cânceres pele não melanoma. Quando você tira o pele não melanoma, desses 580 mil casos, a gente fica com algo em torno de 400 mil casos restantes, 390 alguma coisa, que são os outros cânceres. Então a gente tem, grosso modo, a gente divide homem, próstata, depois vem pulmão, cólon e reto, depois estômago, etc. Mulher, você tem câncer de mama, em seguida câncer de cólon ou reto, em seguida, intestino, no geral. Exatamente. Grosso, intestino mais baixo. Exatamente, exato. Intestino grosso, exato, e reto. E depois vem a prevalência maior, vem para câncer de colo uterino, e depois estômago e tireoide, né? Então há uma discreta diferença entre os dois grupos, mulher e homem. Vamos agora abordar um pouco a questão da prevenção. Sabe-se que no passado era uma doença muito estigmatizante. Hoje, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, naturalmente os resultados em termos de tratamento vão ser muito melhores. Sim. Câncer de próstata, o que devemos fazer? Quais os cuidados devemos ter? Câncer de próstata você deve, a partir dos 50 anos, ter a dosagem do PSA com toque retal feito anualmente. A gente tem, na verdade, consensos anteriores que preconizavam que isso fosse feito a partir dos 40 anos. Mas uma coisa interessante da evolução da ciência médica, né, com o surgimento de novos estudos e pesquisas, foi evidenciado que fazer uma avaliação para a população geral tão precoce quanto 40 anos não representou queda de mortalidade. Então você até dava diagnósticos mais precoces, mas isso não se traduzia em redução da mortalidade. Um dos raciocínios que se faz é que provavelmente a gente supertratava uma grande quantidade de pacientes. Então você estipula hoje a idade de 50 anos e antes disso para pacientes que têm uma história de risco para câncer de próstata, que não tem lá tanta validação, mas parece que é o que então, quer dizer, idealmente, a partir de 50 anos, a partir de 50, PSA e toque. Se você é negro e tem história de câncer de próstata na família, você deve fazer a dosagem a partir dos 45. Por aí. Há muita discussão sobre se isso deve de fato ocorrer. A gente acha que a gente tem que fazer de rotina abaixo de 50 anos mesmo, mas tem dois grandes estudos europeus, um europeu e um americano, foram publicados mais ou menos na mesma época, se não me engano, em 2009, eles questionaram essa data, esse corte aos 40 anos e julgaram isso mais para frente. Mudando um pouco de direção, indo para o lado feminino agora, o câncer de mama, fala-se muito da mamografia. É outra falta de consenso que existe entre os cientistas, entre os estudiosos. Mesmo o raciocínio que aconteceu com o câncer de próstata, hoje isso foi esticado também o prazo para o câncer de mama, né? O INCA já recomenda a partir de 50 anos mamografia anual bilateral das duas mamas. Além do que, é preciso ressaltar o autoexame. Vamos lembrar exato, disso. Claro. Tudo começa com o autoexame das mamas. Sem dúvida. As minhas recomendações formais, por exemplo, para aquelas parentes de pacientes que eu já atendo com câncer de mama, o que eu recomendo é que elas procurem um contato próximo com o ginecologista já a partir da segunda década de vida.
consultas em que serão discutidos, por exemplo, a atividade sexual, ela será examinada tanto ginecologicamente quanto as mamas, etc. Esse contato próximo com o médico ginecologista tira um pouco da mulher a preocupação de quando devo fazer o exame. Então, isso fica uma discussão por mais de médicos e das pessoas têm que ser atentas, que elas têm que fazer essa mamografia. Eu particularmente, isso é uma conduta particular, eu não concordo com o fato de hoje em dia a recomendação do INCA ser mulheres a partir de 50 anos, você tem para a realização de mamografia. É óbvio que nós estamos dizendo apenas em relação ao exame. Você disse bem que o autoexame da mama deve ser realizado a partir da adolescência da mulher, na segunda década, terceira década de vida, ela já deve fazer o autoexame. O autoexame é de suma importância. Uma vez por mês, a mulher escolha, por exemplo, a data do aniversário, faça o autoexame e ela vai se conhecer melhor com isso, etc. Né? E a mamografia? E a mamografia a partir de 50. Eu discordo um pouco porque o que se discute, na verdade, atualmente é o seguinte: a partir dessa idade... Mas veja, André, nosso tempo está esgotando, nós vamos deixar essa questão para o próximo bloco. Nós estamos conversando com o doutor André Vasconcelos a respeito de oncologia. Faremos agora um breve intervalo e já retornamos ainda conversando com o doutor André. Nos vemos daqui a pouquinho.